Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Neste dia 15 de janeiro, domingo, vamos celebrar o segundo domingo do tempo comum. Entramos no tempo comum logo após a celebração do batismo de Jesus, que foi celebrado na segunda-feira. E por isso vivemos a primeira semana do tempo comum e agora já a segunda semana do tempo comum. Jesus começa a formar a comunidade dos seus discípulos. É um começo pequeno, tudo começa pequeno. Jesus é seguido por 2 discípulos de João. Depois vai aumentando, mais 2, e assim sucessivamente. E hoje nós formamos a grande comunidade de Cristo, daqueles que seguem a Jesus. Mas nós ouviremos a palavra de Deus tão bela, tão santa, que vai chegar a cada um de nós, para que nós possamos nos fortalecer como discípulos de Jesus. A primeira realidade que nos toca é do chamado. Todos somos chamados a fazer parte da comunidade de Jesus. E na primeira leitura, que é tirada do primeiro livro de Samuel, nós ouvimos aí o seu chamado, é apresentado o seu chamado. Samuel é um homem importante na revelação de Deus para a humanidade. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, foi juiz, foi ele quem ungiu o rei Saul e ungiu o rei Davi, aquele grande homem da sua descendência vem Jesus de Nazaré. Ouviremos o seu chamado. Ele era um menino consagrado por sua mãe a Deus. Samuel, como menino ainda, ele estava na sua casa, na casa de Eli. Eli era sacerdote, quando ouviu um chamado: Samuel, Samuel. Por 3 vezes ele foi procurar Eli, perguntando se ele o havia chamado. Eli sempre dizia: não, eu não te chamei. Mas por fim Eli compreendeu que aquilo que estava acontecendo com Samuel era algo divino. Por isso ele lhe disse: se te chamar de novo, diga: Senhor, fala que teu servo escuta. E foi assim então que Samuel, ouvindo o chamado de Deus, se colocou à sua disposição. Deus lhe falou ao coração. Vale a pena nós pensarmos que não estamos aqui neste mundo por acaso, mas que Deus nos chama. Deus nos dá uma missão, nos dá uma vida que é missão. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Senhor, fala ao meu coração. Estou à disposição para ouvir o Senhor. E assim, ao viver este segundo domingo do tempo comum, nós vamos viver um tempo de convivência com Cristo. E Ele vai, sem dúvida alguma, falar muitas vezes ao nosso coração, à nossa vida. A cada domingo, quando a comunidade se reúne, o Senhor vai estar falando a cada um de nós.
No Salmo, que é o Salmo 39 e 40, o refrão é muito significativo. Se coloca na disposição de fazer a vontade de Deus, com alegria, com prazer. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Nós rezamos sempre no Pai Nosso, pedindo que a vontade de Deus seja feita. E assim o Salmo também fala para fazer com prazer a vontade de Deus. O que Deus está nos pedindo, a nós pessoalmente, pedindo à nossa família, pedindo à nossa comunidade neste momento. Fazer a vontade de Deus não resmungando, não reclamando, mas se colocando realmente à disposição, tendo esta alegria de saber que somos movidos por dentro, por graça, pela graça de Deus. Aliás, falando desta interioridade, na segunda leitura da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Ele habita no nosso no corpo eclesial, que é a igreja, mas também no corpo pessoal, individual de cada um. E Paulo chama para fugir de tudo aquilo que vem prejudicar uma boa relação com as pessoas e com o próprio Deus. Por isso ele pede para fugir da imoralidade e sentir esta graça de ser habitado por Deus, de estar na presença do Senhor. O evangelho que nós ouviremos é de João. Neste ano B da liturgia, nós estamos lendo o evangelho de Marcos. Vamos ler o evangelho de Marcos. Mas, como o evangelho de Marcos é pequeno, então, de vez em quando vai aparecer o evangelho de João. E João, então, ele vai dizer que João, o Batista, estava com os seus discípulos. E Jesus passa perto deles. E quando Jesus passa, João anuncia para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro que nós estamos muito familiarizados na celebração da Santa Missa, quando dizemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ali, para aquelas pessoas daquele tempo, o Cordeiro lembrava a Páscoa, a libertação da escravidão do Egito, lembrava a libertação dos pecados, lembrava uma presença muito viva de Deus no meio das pessoas. Então, João aponta: eis o Cordeiro de Deus. E há uma reação por parte dos discípulos. Dois deles começam, os discípulos de João, começam a seguir Jesus. João não prende os seus discípulos. João Batista não prende os seus discípulos, dizendo: olha, fiquem aqui comigo. Era a missão dele preparar a chegada de Jesus. E quando ele vê Jesus, então ele indica: este é o Cordeiro de Deus. Eles começam a seguir. Jesus faz uma pergunta a eles: o que procuram? O que eles estavam procurando, indo atrás de Jesus? É uma pergunta que não dá assim para responder de imediato. É preciso pensar, é preciso andar nesta pergunta, refletir. O que procuram? Eles também não conseguem responder de imediato o que eles estavam procurando, mas expressam o desejo do seu coração. E faz uma outra pergunta a Jesus: onde moras? Onde moras? E eles foram, Jesus chamou para ir ver, eles foram e permaneceram com ele. Então, amados irmãos e irmãs, a pergunta: o que procuram? É a pergunta que vai ressoar na Assembleia Litúrgica neste dia 15 de janeiro, neste segundo domingo do tempo comum.
Muitas pessoas irão à igreja, outras não. Mas a pergunta de Jesus está aí, no ar, nos corações, nas mentes das pessoas. O que procuram? Eu. O que eu procuro? Você. O que nós estamos procurando? E a pergunta que nasce por parte dos discípulos, que é o desejo de descobrir onde ele mora. Onde moras? Então, há um convite por parte de Jesus para que eles mesmos possam ver, possam tomar a iniciativa. Ele diz: vinde ver. Descobrir onde Jesus mora. Morar está muito ligado ao ficar, ao permanecer. Eles vão descobrir mais tarde que Jesus não tem um lugar fixo para morar. Ele não tem nem sequer uma pedra para reclinar a cabeça. Mas onde mora Jesus? Ele mora no meio da multidão. Ele está no meio de nós, como nós rezamos na Santa Missa, quando o sacerdote diz: o Senhor esteja convosco, ele diz: ele está no meio de nós. Ele mora junto dos enfermos, ele mora junto da multidão necessitada. Quantas pessoas necessitadas iam ao encontro dele? Ele mora no meio dos pecadores, ele mora no meio dos pobres, dos famintos, das pessoas que têm necessidade. Então a pergunta: o que estamos procurando? E o nosso desejo de encontrar para permanecer. Onde moras? A Igreja nos dá algumas respostas onde nós podemos encontrar Cristo, e sabendo que o encontro com Cristo, ele é sempre revitalizador. O encontro com Cristo, ele dá sentido para a nossa vida e faz amadurecer a nossa fé. A Igreja nos ensina, especialmente no documento de Aparecida, que um dos lugares para o encontro com Cristo é a Sagrada Escritura, especialmente quando ela é lida na igreja com a tradição, ou seja, dentro de um contexto eclesiológico. A Sagrada Escritura nos ajuda a encontrarmos o Cristo. Também um outro lugar do encontro com Jesus: onde moras, o que procura onde moras, estamos procurando Jesus, onde ele mora, é a Sagrada Liturgia, tão necessária, onde nós temos na Sagrada Liturgia a celebração dos sacramentos, as orações, a liturgia das horas, as orações oficiais da Igreja, que são meios para a nossa santificação diária, que são meios que nos introduzem mais profundamente no coração de Jesus. Lugar especialmente para encontrar Cristo, a Eucaristia, que é um lugar privilegiado, ou seja, também o primeiro lugar onde Cristo prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Precisamos ter o gosto e a alegria e o desejo de participar da Eucaristia, tão necessária, bem celebrada, bem vivida. Ela nos fortalece. Quando nós começamos a semana com a Eucaristia, olha quanta bênção saber que estamos acompanhados por Jesus, ele habitando em nós. Também um lugar do encontro com Jesus é o sacramento da reconciliação. Quando sentimos, percebemos que estamos fragilizados pelo pecado, então buscamos o perdão de Deus para nos revitalizar, para nos revigorar. Sacramento da reconciliação, como somos necessitados do perdão do Senhor. Um outro lugar do encontro com Deus é a oração pessoal. Nós temos as orações comunitárias, aquelas que fazemos juntos, mas precisamos também fazer a nossa oração pessoal. Parar um pouco,
contemplar, talvez fechar os olhos, respirar mais profundamente, pensar na realidade divina, contemplar a face do Senhor, fazer a oração pessoal. Meu avô tinha o hábito de todos os dias ir à igreja, e ali ele sentava, ficava pelo menos uns 15 minutos ali diante do Senhor, falando, ouvindo o Senhor, contemplando. E nós podemos fazer isso, quer na nossa casa, em algum lugar. Oração pessoal. Também o lugar de encontro com Cristo é a comunidade. É importante rezar individualmente, sozinho, sim, mas também precisamos da comunidade. Na comunidade nós rezamos juntos. A comunidade é lugar da ação solidária. As preocupações dos outros passam a ser também as nossas preocupações, o mesmo também as alegrias das outras pessoas. Formamos então uma comunidade onde o Senhor é o centro, Ele está no meio de nós. Lugar do encontro com Cristo é também os pobres, os aflitos, os enfermos. Quando fizeram a pergunta, onde moras? Ele falou, vinde ver. Eles foram descobrir que Cristo estava no meio da multidão, no meio dos enfermos, dos necessitados, dos pecadores, dos pobres, dos famintos. Então os pobres, os aflitos, os enfermos são expressões da presença do rosto de Jesus e, como diz o documento de Aparecida, daqueles rostos que doem em nós, que causam dores em nós. Também a religiosidade popular, diz o documento de Aparecida, é lugar do encontro com Jesus. Nós temos muitas expressões de religiosidade popular. As romarias, as rezas das novenas, os terços, as folias de reis, folias do divino, e assim por diante. As peregrinações. Quanta beleza nós encontramos nos santuários, onde as pessoas, com simplicidade de seu coração, entram ali e apresentam suas vidas a Deus. E têm aquela certeza, estou encontrando com o Senhor, estou na presença do Senhor. Por fim, nós poderíamos dizer com a igreja que a igreja é o lugar do encontro com Cristo. A igreja com seu povo, os fiéis batizados, os seus ministros, os consagrados, que formam esta grande comunidade, aquela comunidade que começou tão pequena, com 2 discípulos, Jesus e seus 2 discípulos, depois foi se ampliando. A igreja é um lugar de encontro com Cristo. E como disse o Papa Bento XVI, a igreja é nossa casa. É nossa casa, é onde vivemos. A nossa casa é onde vivemos, onde descansamos, onde encontramos as pessoas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, nós vamos ouvir o chamado de Deus, vamos nos colocar à disposição para segui-lo, vamos descobrir onde Ele mora e vamos permanecer com Ele. Jesus disse, permanecei em mim, quem permanece com Ele produz frutos, quem permanece com Ele tem vida, não basta apenas de vez em quando encontrar Cristo, o importante é permanecer com Ele. Tenham todos um abençoado domingo do tempo comum, segundo domingo do tempo comum, e que a paz de Cristo e a alegria de segui-lo esteja com todos. Amém.